A fotografia surgiu depois que eu comecei a trabalhar no jornal. Porque aí eu comecei a lidar com câmeras fotográficas, lidei com aquelas analógicas e aprendi a configurar a câmera ali. Então, quando eu fui para a universidade, eu já sabia, eu tinha um pouco de conhecimento disso, de enquadramento, composição, uso da luz, e isso me ajudou bastante. Mas o interesse surgiu depois que eu fui trabalhar no jornal. Se fala que uma boa foto não precisa de legenda. Quando a gente consegue fazer isso, tu colocar na imagem aquilo que tu quer contar para as pessoas, é uma foto perfeita. Porque no jornalismo tem isso de as pessoas olham a página do jornal, se não mostrar interesse naquilo, ela passa o olho e ela vira a página. Ela olha o título e olha a imagem. Se a imagem chamar atenção, ela continua lendo o que tem ali. Se não chamar atenção, ela vira a página e vai adiante. Então, tu tem que saber fazer uma composição e mostrar num clique aquilo que tu quer que as pessoas vejam. Eu tentei trazer uma foto de cada estilo, mas as imagens todas aqui são do meu cotidiano. Eu saio na rua às vezes para procurar uma imagem. Eles me pedem, o editor me pede, eu preciso de uma imagem de tal coisa. Eu saio na rua para procurar, mas eu não estou olhando só aquela imagem que ele me pede. Às vezes acontecem outras cenas no meio do caminho e eu estou com a câmera sempre na mão, então elas vão acontecendo. E tem fatos que eu sei que podem acontecer e eu tenho que estar atento para aquilo. Primeira foto aqui, eu saí para a cidade, fui para o centro da cidade procurar uma imagem que retratasse isso e encontrei essa imagem de um comerciante. Ele estava colocando os cartazes na vitrine, ele sem saber direito o que ia acontecer, ele estava sem máscara ainda, ele não tinha noção do que estava acontecendo, a porta entreaberta, e eu registrei essa cena, que essa cena aqui é histórica. Começo da pandemia em Venâncio Aires. A outra imagem retrata um fato que acontece muito aqui em Venâncio Aires, no município, não especificamente no centro da cidade, mas no distrito de Vila Mariante, que é o problema com as enchentes, as cheias. E o que eu quis mostrar aqui é que as cercas atacam pessoas e animais, mas a força da água não tem como. E aí deixei um pouco de linhas aqui para mostrar isso e a moradia no fundo. Então a água, a força da natureza, ninguém consegue barrar ela. A outra imagem é de uma cultura de Venâncio Aires, que é a erva mate. Quem ainda planta erva mate está tentando manter essa cultura, essa tradição e a forma de ganhar o seu dinheiro, só que está difícil, os ervais estão terminando, o campo está trocando a erva, os agricultores estão trocando a erva pela soja ou por outras culturas que rendem mais e dão menos trabalho. Mas mesmo assim tem pessoas ainda que lutam para manter essa cultura, então por isso aquele galho ali que está sobrevivendo no erval ali. Em Venâncio Aires é a capital nacional do chimarrão, mas o plantio de erval perdeu um pouco de força aqui em Venâncio Aires. Essa outra imagem aqui é de um homicídio na zona do Meretrício de Venâncio Aires. Eu, como fotojornalista, eu também sou responsável pela editoria de polícia do jornal Folha do Mate. Foi uma cena que eu fiz pela janela, me chamou muito a atenção a composição dela. A vítima foi morta aqui, ela já não estava mais aqui, mas a composição saiu o quarto de uma meretriz. Não sei se conseguem ver, no fundo lá que está pendurado são calcinhas. Também de polícia, é uma execução de um jovem adolescente, 16 anos, ligado a uma facção criminosa, que por motivos que a gente não sabe, ele foi executado. E a maneira de eu conseguir mostrar essa foto na edição era fazendo alguma foto fechada, e eu acho que eu consegui ilustrar, através dessa foto, essa execução desse jovem. A outra imagem é de um padrasto que abusava da enteada, e quando ele ficou sabendo que a enteada tinha arrumado um namorado, ele foi lá e matou a enteada e depois se suicidou. Como é que eu ia mostrar ele, que a personagem da foto é ele aqui, como é que eu ia mostrar ele que ele se suicidou? E ele tinha problemas físicos, ele usava uma muleta. Então aqui eu mostro a muleta do lado do pé, ali só os pés dele. É uma imagem chocante também, mas foi a maneira que eu encontrei de contar essa história com uma fotografia. Eu estava na rua procurando imagens, quando eu peguei essa cena aqui, aí mostra verdadeiramente que o animal, o cachorro é o melhor amigo do homem mesmo.
Mesmo o dono do cachorro estando nessa situação de vulnerabilidade aqui, sem ter onde dormir, dormindo ao relento, numa calçada, num lugar frio, estava frio porque ele estava de roupa comprida, o cachorro se manteve fiel a ele, ficou ali aguardando. Uma imagem interessante, mas que mostra a realidade de muitas pessoas. E o cachorro como melhor amigo do homem aqui. A outra imagem aqui também mostra outra situação de vulnerabilidade e mostra o futuro de muitas pessoas que vivem à margem da sociedade aqui, que vivem na periferia. Eu estava procurando uma imagem de um local onde eles estavam depositando muito lixo. E eu cheguei nesse local e encontrei essa cena aqui, uma criança com uma outra criança no colo, recolhendo lixo, procurando alguma coisa para venderem ou talvez até para comerem. E essa criança de fralda ainda, ela ajudando o irmão, depois eu fiquei sabendo que é irmão dele, ajudando o irmão a localizar objetos que fossem interessantes para ele. Aqui na cena mostra a criança apontando para algum lugar. Uma situação e a criança nasce com isso, que acha que esse é o certo da vida. Tu sair de casa para ir procurar a subsistência num lixão. Uma cena triste, mas é uma realidade. A outra imagem aqui de um recém-nascido é um projeto que eu criei aqui em Venâncio Aires, de fotografar os primeiros momentos do nascimento das pessoas. Então eu fazia o acompanhamento do casal, quando eles saíam de casa, todo o processo até chegar no hospital, fazia a baixa, ir para o quarto e até o momento do parto. Registrava os primeiros momentos e depois fazia, com fotos eu fazia um filme e entregava para as pessoas esse meu trabalho aqui. As primeiras fotografias de nascimento, então os primeiros registros, e com um detalhe, eu só filmava o choro, o primeiro choro. Então tinha tudo em fotografia, só foto, e o nascimento eu filmava. Um trabalho interessante que eu levei ele para bastante, fiz isso em bastante hospitais aqui da região. Esse trabalho aqui foi numa aula que eu tive, uma aula na Unisc de um fotógrafo que veio de outro município nos dar uma aula, e ele estava iniciando esse trabalho. Não era assim, mas era muito próximo disso. E eu achei interessante, como ninguém fazia. Aqui o que se fotografava aqui? Fotografava depois do parto a mãe e a criança na cama e depois continuava, fazia as outras fotos de até 8 dias de vida, de 8 a 15, e depois fotografava 1 mês, 2 meses. Então eu quis dar o antes, o nascimento em si. E eu finalizo essa minha exposição de fotos aqui com essa foto que é única. É um fato que aconteceu num júri, o último júri antes da pandemia, em janeiro de 2020. O réu estava preso, ele havia dado 9 tiros na namorada dele no mês de agosto de 2019, foi preso, foi para o presídio e no dia 29 de janeiro ele voltou para ser julgado. Nos depoimentos, a ex-namorada, que havia sido a vítima dos 9 tiros, 5 pegaram nela e ela não morreu. Ela prestou depoimento e durante o depoimento ela pediu para o juiz se ela podia levantar e dar um abraço no réu. O juiz pediu para ela continuar dando depoimento, mas eu fiquei prestando atenção no juiz, porque ele poderia liberar ela para dar o abraço no réu. O advogado de defesa foi no juiz também e pediu autorização, e quando ele fez isso eu já configurei a câmera, porque eu estou na última fila do júri, da sala do júri, eu estou na última fila, tinha bastante gente na minha frente, eu configurei a câmera e fiquei esperando. Quando ela terminou o depoimento, ela levantou para assinar o depoimento, aí o juiz disse, não, tu pode, mas seja breve. Nesse seja breve, eu não sei quantos segundos que deu, e eu captei essa imagem. Ela é tão emblemática que tinha uma policial militar do meu lado, que fazendo a segurança do júri, assim que terminou, que ela deu beijo no cara e já voltou para onde ela estava, a policial olhou para mim e disse, tu perdeu a foto do ano. Eu disse, o que foi? Ela levantou e beijou ele. E aí eu mostrei a câmera para ela que eu tinha conseguido flagrar essa cena que correu o mundo, tem fotos no Brasil inteiro e até fora dele que usaram essa minha imagem aqui. Para mim, é uma das melhores imagens que eu consegui fazer como fotojornalista.